Olá, olá pessoas! Estive um pouco sumido, não? O meu PC deu um pequeno problema, mas já foi resolvido. E para não perder a prática, resolvi fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais curto e mais fácil de fazer. Embora ainda assim tenha me dado um pouquinho de problema na hora da pesquisa. No caso, esse vídeo é sobre um gênero de creepypastas que eu gosto, chamado Siga as Regras. Mas o termo certo é Leia as Regras. Eu não vou falar diretamente de nenhuma creepypasta, como foi no caso do Dear Abby e o Goatman. Eu vou mais comentar sobre o gênero em específico, já que tem muitas histórias, se eu quisesse entrar em questão de uma ou outra. Dito isso, vamos aos tópicos que eu separei. Não são muitos, mas são interessantes. A estrutura narrativa desse tipo de história é bem simples de seguir e ao mesmo tempo de fazer. Tá a fim de dar uma olhada? Se liga aí então, ó. Era tarde da noite. Eu estava desesperado em busca de trabalho. As contas só se acumulavam e eu não tinha renda. Até que apareceu, na tela do computador, uma propaganda. Um trabalho. Eu pesquisei e parecia confiável, embora o pagamento fosse suspeito. $4.000 por noite apenas para vigiar um shopping abandonado. Fácil, não? Mas nada me prepararia para o que eu veria na noite que eu fui trabalhar. Se quiser continuar vivo, siga as regras. Era um panfleto justamente na entrada, escrito pra mim. Esse pequeno trecho que eu li a vocês não é de nenhuma creepypasta que eu conheça, até porque eu acabei de escrever ela, no momento. Geralmente as creepypastas mais famosas costumam utilizar dessa estrutura narrativa na qual eu acabei de ler a vocês. Alguém está procurando um emprego e se depara com uma lista cheia de regras que deve seguir, na qual quase não siga. Bom, a gente já sabe o que acontece, né? É uma boa estrutura? Pior que sim, é uma estrutura muito boa para se montar uma história por causa que ela é bem flexível, permitindo com que você consiga montar uma história desse tipo com quase todas as profissões, e mais pra frente com bastante situações variadas. Geralmente, ela deixa o ouvinte ou o leitor pensando o que diabos eu tô escutando ou lendo, como aconteceu comigo durante minhas maratonas de creepypastas desse jeito. Agora que vocês já sabem como é basicamente a estrutura narrativa dessa história, vamos partir para o resto, que eu tenho bastante coisa a apresentar a vocês. Esse tipo de creepypasta consegue criar sentimentos ruins com mais facilidade, já que chega no nível de se tem placa tem história. Aqui no caso, se tem regra, tem história. Toda lista de regras começa simples e vai piorando conforme as regras vão aumentando. No caso, isso consegue causar uma espécie de desconforto ao leitor ou ouvinte, já que em algumas histórias as regras citam claramente e diretamente que alguns trabalhadores no local pereceram, e como por culpa de não seguirem as regras. Esse tipo de sentimento fica até o final e pode até mesmo ser aprimorado dependendo do próximo tópico que tocarei agora. Só gostaria de deixar mais algumas coisas aqui. Esse tipo de história pode ser bem maleável e pode ter bastante conteúdo que se pode retirar de histórias assim. No canal David Eric há várias creepypastas nesse nível. A maior parte que eu lembro veio de lá, mas não é só necessário fazer isso com serviços. Lembro-me raramente de uma lista de regras para morar em uma casa, por exemplo, ou para ser uma babá, e o que mais me surpreendeu foi uma lista de regras para trabalhar no McDonald's. Mas eu já me estendi muito. Vamos para o próximo tópico logo. Isso é algo que eu acho maravilhoso para a história de terror em si, finais abertos. Cara, como eu amo isso. Em jogos, eu tenho um problema com finais abertos porque geralmente deixam em aberto para uma continuação, que pode muito bem não acontecer. Mas um final aberto, no caso de uma creepypasta, são uma perfeição. Um final em aberto brinca com uma ideia que é uma ideia que todos nós convivemos no nosso dia a dia. Um final aberto brinca com a mente humana. Nós temos a mania de preencher lacunas de informações que não temos, e o problema disso é que, dependendo do contexto que temos anteriormente, essas lacunas serão preenchidas com coisas absurdas. Neste pequeno caso, é comum termos coisas abertas durante as histórias nas creepypastas, e isso é muito usado. Como eu disse, se há uma regra, há uma história. Por mais que não digam o que acontece se a regra for desobedecida, nossas mentes fecham essas faltas de informações com o pior que podemos pensar. Com
essa informação, os finais abertos para esse tipo de creepypasta são meus tipos favoritos de finais. Algo que eu toquei no vídeo da Dear Abby. Um final aberto pode deixar tudo mais perturbador, pelo fato de não termos informações concretas do que pode e o que vai acontecer com as pessoas que se encontraram nessa situação. Aqui já foi algo que eu notei durante a pesquisa que fiz a essas creepypastas. Quando eu fiz a parte do começo do vídeo, onde escrevi uma creepypasta que eu inventei na hora, aquilo era um tipo de forma de possível de se escrever esse tipo de gênero. No caso, como a creepypasta é um gênero formado de fãs para fãs, geralmente um tipo de creepypasta pode ter várias formas de escritas. E com essa de leia as regras não é diferente, sempre há diversas formas de escrever esse tipo. A forma mais comum de estruturar esse tipo de história é tratando o leitor ou o ouvinte como um personagem, alguém que entrou na situação e está vivo na história. Porém, as que mais me marcaram são as que são narradas em terceira pessoa, por um personagem. Geralmente, as histórias em terceira pessoa são as que me prendem mais no que está sendo contado, mas isso varia de pessoa para pessoa. Pode muito bem que a história narrada em primeira pessoa tratando você como um personagem seja a que te prenda mais. Isso vai de gosto a gosto. Como eu sou uma pessoa muito boazinha, eu tenho duas recomendações perfeitas aqui. A primeira é leia as regras antes de ser a babá nessa casa, do canal David Eric. É basicamente o que eu falei. É uma história com um pequeno desfecho de regras, mas contada em uma terceira pessoa, divertida, rápida, é uma coisa boa para se ouvir. De preferência não veja antes de dormir. A segunda, leia as regras antes de morar neste apartamento, também do canal David Eric. Mostra como pode ser flexível esta ideia do leia as regras, já que o anterior é de um trabalho e esse é apenas de morar em um complexo de apartamentos. Ambas devem te dar uma boa ideia sobre esse tipo de creepypasta, além de talvez te viciar nesse tipo, já que são bem rápidas de consumir. Opa, e aí? Se chegou até o final do vídeo, eu espero que tenha gostado. Se gostou, claro, um gostei no vídeo seria bom. E caso queira, compartilhe também, vai que ajuda. Caso queira me dar ideia, os comentários estão aí, sabe? Eu espero que você tenha se divertido nesse pouco tempo que passamos aqui. O próximo vídeo é um imprevisto. Eu adiantei as coisas que vai sair, e o que ficar pronto primeiro é o que sair, é lucro. Dito isso, tenham um bom dia, dependendo do horário, uma boa noite, e fiquem seguros. Até o próximo vídeo.